boa noite a todos. Tal como o Maurinho, eu primeiro quero agradecer o amável convite para vir aqui fazer esta sessão e gostava de dizer exatamente começar por isto. Ou seja, quando quiserem colocar questões, interromper, façam o que entenderem, porque a ideia é que isto seja mesmo uma tertúlia e partilha. Eu penso que praticamente todos que aqui estão são fotógrafos, ou pelo menos gostam de fotografia, e a minha intenção aqui é mostrar-vos um bocadinho deste universo fantástico que é a astrofotografia. Eu vou começar por coisas muito simples, qualquer pessoa pode fazer, com uma câmera fotográfica, um tripé, e depois acabar em coisas um bocadinho mais complicadas, como controlar remotamente telescópios, como estes instrumentos que vocês veem aqui, que são interessantes. E se calhar dar-vos uma perspectiva completa do que é a astrofotografia. Desde aquilo que nós podemos chamar como fotografias de paisagens astronómicas, aquilo que em inglês se diz skyscapes, não é um termo esquisito, até às fotografias de galáxias com mais de 100 horas de tempo total de exposição. Vão ver um bocadinho disto tudo. Eu vou tentar que isto seja menos de uma hora e conversem comigo, interrompam, façam-se perguntas. Eu quero fazer perguntas aí já, está para a semana. Faz perguntas à vontade, não há problema nenhum. Diz lá. Não percebi. O satélite dos telemóveis não percebi. Consegue mandar as fotografias que ele tira da distância assim para os telemóveis que têm nada? Não sei. Boa pergunta. Mas eu vou mostrar aqui coisas que vai gostar de certeza. Eu tenho agora a mania de drones, vou mostrar uma data de imagens com drones. Vai ser giro também, daqui a bocadinho. Mas pronto, vamos começar pelo princípio e vamos começar, isto está tudo em inglês, esqueçam em inglês, tem muito pouca coisa escrita. Vamos começar pelo equipamento, as câmeras, tipos de câmeras fotográficas que nós podemos usar, desde coisas muito simples até coisas mais completas e se calhar, para responder à pergunta dele, será que podemos usar telemóveis para fazer fotografia astronómica? Sim, podemos. Podemos usar tudo e podemos usá-los da maneira que entendermos. Desde as câmeras de DSLR, agora é tudo digital, já não é nada analógico, até estas novas câmeras sem espelhos, mirrorless, não é? Aquelas que estão ali em cima à Sony, que são caras, eu não tenho nenhuma destas, mas ou desde as câmaras de vídeo digital que nós usamos para fazer algumas imagens que vou mostrar aqui, que nós utilizamos para recolher os melhores momentos em que a turbulência é mais baixa, para recolhermos imagens de alta resolução, vou falar disso também. Até às outras coisas mais dedicadas à fotografia, à astrofotografia do céu profundo, das galáxias, das nebulosas, são câmaras como esta que vocês veem aqui um pouco diferentes das que usamos no dia a dia e que são refrigeradas, ou seja, o detector eletrónico é colocado a uma temperatura muito baixa para reduzir o ruído. Começo por dizer que a astrofotografia é uma longa batalha contra o ruído. Nós estamos sempre a tentar baixar o ruído, porque temos que combinar imagens para baixar o ruído. Não é só uma fotografia que se faz, são muitas, em todos os casos usamos muitas imagens e combinamos essas imagens para baixar o ruído. Pronto, há uma parafernália de instrumentos, para vos dizer, todas estas fotografias que estão aqui, com exceção desta câmara, são equipamentos que eu uso, eu próprio uso nas várias fotografias que faço, inclusive no telemóvel. Há uma questão que se pode pôr, por onde começar? É já a seguir. Pronto, é isso mesmo. Ou seja, eu disse que ia, e muito bem colocada esta questão, eu ia começar por coisas muito simples e depois coisas mais complicadas. Um tripé, uma câmera, umas fotografias. Já vou responder à tua pergunta, muito bem colocada. Há aqui câmaras digitais que vocês não reconhecem no vosso universo, provavelmente a não ser os astrónomos que estão para aqui. Eu sou biólogo, tal como o Henrique. Eu sou biólogo marinho, mas dedico-me a esta questão da fotografia astronómica há muito tempo, desde os anos 70, já na altura analógica, e tive esses problemas, onde é que eu vou começar a fazer fotografias? Pronto, há câmaras digitais reflex com detectores eletrónicos enormes, quando eu digo enormes é o diâmetro de 1 polegada, isto é um detector enorme para estas câmaras especiais, e depois há coisas extremamente simples, como é que nós começamos a fazer fotografia astronómica? Por exemplo, uma conjunção de planetas. Vemos aqui a Vênus e Mercúrio, não é? Mercúrio raramente, muito provavelmente muitos de vós não devem ter visto Mercúrio, porque Mercúrio só se vê antes do nascer do Sol ou logo a seguir ao pôr do Sol. E temos que saber para onde olhar, porque ele não é muito, vê-se ali qualquer coisa, não é? Ele não é muito brilhante, às vezes é mais brilhante, mas temos que saber para onde olhar. E estas fotografias são extremamente simples. Ou seja, isto é colocar uma câmera em cima de um tripé, ter o cuidado de focar, não é? Muitas vezes o foco pode não ser infinito,
O autofocus nestas coisas não funciona, muitas vezes é melhor ser manual e fazer várias fotografias. Aqui a vantagem do digital é carregamos 30 vezes, não é? E depois olhamos para o ecrã e vemos se está bem focado, temos que repetir. E a ideia é repetir mesmo. E temos que fazer isto fazendo muitas imagens e até termos algum sucesso. Esta é uma fotografia desde 2007 da janela da minha casa em Cascais, por exemplo. Pode-se fazer em qualquer altura. E a maneira mais simples de começar é exatamente esta, colocar uma câmara digital, seja ela qual for, qual é a melhor câmara, é aquela que vocês têm, qual é o melhor telescópio, é o que vocês têm, não vale a pena estar a dizer que este é melhor que o outro, qual é o melhor programa de computador, é aqueles que vocês conhecem melhor, obviamente, não é? Pronto, a câmara que vocês tiverem, utilizem-na, serve qualquer uma. Um smartphone também pode ser, eu gosto mais dos iPhones, mas há outros também. Os iPhones às vezes têm câmaras de boa qualidade, estes novos, ainda não experimentei o X, que saiu agora, mas o iPhone 7 tem uma câmara de excelente qualidade. E colocá-la em cima de um tripé, enquadrar a imagem, muitas vezes é interessante ter objetos em primeiro plano, para termos um bom enquadramento e disparar. Não é? É melhor do que não registram o acontecimento, que é interessante. Outra maneira de fotografia, que eu sou eu, há uns anos, com cabelo. Podem, por exemplo, colocar uma câmera justaposta a um ocular, um telescópio, se calhar toda a gente já utilizou um telescópio, ou já pelo menos ouviu falar, há vários tipos de telescópios. Este é uma luneta, não é? Que tem lentes ali à frente, há outros telescópios com espelho, mas espreita-se por um ocular, que está aqui deste lado, não é? Tem que se focar. Se nós colocarmos uma daquelas câmaras que usamos no dia-a-dia, ou um smartphone, junto ao ocular, podemos obter imagens muito boas. Algumas estão desfocadas, outras não. Esta é uma imagem só, ou seja, eu disse que sempre combinava imagens, aqui não combinei imagem nenhuma, é uma só, mas uma imagem da Lua, com boa qualidade, em que se vê as crateras, os mares da Lua, com uma destas câmaras. Mas é muito interessante esta questão da Lua, vou-vos falar, de vez em quando vocês estiverem a adormecer, eu vou-vos passar aqui umas coisas a mexer. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um vídeo então nem se fala. E há coisas interessantes que vocês veem aqui. A Lua varia imenso de tamanho. E varia, como vocês veem ali em cima ou aqui em baixo, não só varia de tamanho, como varia na sua orientação em relação a nós. Ou seja, vocês todos, se calhar, alguns já ouviram falar na liberação, é difícil de explicar a liberação. Olhando aqui para este vídeo, vemos exatamente o que é que isso é. Varia assim, não só varia de diâmetro, não é? Mas varia também de inclinação em relação ao norte. Não é muito, mas varia. E repararem ali no mar das crises, vocês veem ali, veem que ele não está sempre na mesma posição. Nós aprendemos que a Lua vira sempre a mesma fase para nós, não é exatamente assim. Vira quase sempre a mesma fase para nós. Ou seja, há aqui um vídeo muito interessante para ter isto, para ter esta noção de como é que essas coisas variam. Depois, a Lua é a cores ou não? Se está aqui é porque é, não é? A Lua não tem luz própria, reflete a luz do Sol, mas a composição das rochas basálticas que lá estão reflete de maneira diferente a luz, e esta é muito interessante, esta imagem, isto foi descoberto pelo Filipe Alves, português, e que astrónomo amador também, e que descobriu que a refletividade das várias rochas é diferente, e nós assim conseguimos ter uma ideia da composição da Lua. Depois podemos fazer imagens com as tais câmaras de vídeo, aqui é o que nós chamamos, aquilo que os ingleses chamam lucky imaging, eu não sei traduzir isto, mas nós fazemos muitas imagens para escolher as melhores. Quem escolhe as imagens melhores é o computador, que vai escolher as melhores e adicioná-las, mas para isso é preciso que as imagens tenham boa qualidade. Isto não é, na astrofotografia não é entre a porco e sai chouriço, não é? Se de facto as imagens estiverem desfocadas, não vão conseguir nada de jeito, não é? Tem que pelo menos ter uma boa integração, neste caso não se chama exposição, integração, tem que ter, o histograma tem que estar como deve ser, não é? E depois tem que adicionar as imagens. E esta imagem é o resultado da combinação de 500 ou 1000 imagens, todas ali somadas ou combinadas para reduzir o ruído. E aqui tem a Lua quase cheia. Depois podem fazer coisas giras, não é? Eu gosto imenso de fazer estas imagens positivo e negativo. E reparem que a informação é a mesma, mas o que nós conseguimos ver são coisas muito diferentes. Há aqui a cratera Tycho, que vocês veem ali, está aqui. Se pusermos isto a negativo, vemos que há raios da cratera Tycho que vão... É uma cratera de impacto muito recente, quase que dão a volta à Lua, não é? E isso é muito interessante, não se vê tão bem aqui, vê-se melhor aqui. Depois há coisas muito engraçadas,
estão aqui coisas a mexer, não é? 3 imagens, 3 dias sucessivos, o Sol e a Lua, com a mesma escala, o mesmo telescópio, já vou falar das imagens do Sol, é perigoso fazer imagens, eu gosto imenso de fazer fotografia do Sol, é o que eu faço mais nos últimos tempos, mas é extremamente perigoso observar o Sol sem ter cuidado. E vocês todos têm a noção, quando nós vemos a Lua próximo do horizonte, ou o Sol, ela parece-nos maior, não é? A Lua parece maior do que quando está lá no zénite. E porquê que será? E o que é que vocês acham? É maior? É menor? Se eu estou a perguntar é porque é exatamente o contrário do que os nossos olhos nos dizem. E toda a gente fala na questão da Moon Illusion, a ilusão da Lua. Na realidade não é uma ilusão de óptica, nada disso. É o nosso cérebro a pregar-nos uma partida. Se vocês virem a Lua sobre um horizonte numa cidade, há pontos de referência, há casas, há árvores. Mas se virem sobre o horizonte do mar, parece maior também. E na realidade não é mais pequena. É engraçado isso. E a explicação é extremamente simples. Quando nós estamos a observar a Lua próximo do horizonte, estamos mais longe dela. E estamos 6.371 km mais longe, que é o raio da Terra. Quando ela roda e nós vemos a Lua no zénite, estamos lá mais próximos. E os nossos olhos não dá para perceber que é mais pequena junto ao horizonte do que quando está no zénite, mas na realidade é mais pequena. E nós, com a fotografia digital, podemos medir isso tudo. Parece-nos muito maior, com o Sol é completamente diferente, porque o Sol está muito mais longe. Mas com a Lua podemos ver essa diferença. E depois há coisas muito engraçadas. A Lua, quando está muito longe ou quando está muito próxima, quando em fase de lua cheia no apogeu ou no perigeu, a diferença de brilho é 30%, a diferença de diâmetro é 14%. Já vocês todos ouviram falar na superlua, houve aí um caso de, acho que foi o ano passado, superlua. No mês anterior estava exatamente igual, a diferença era mínima, mas na realidade foi a superlua. A diferença dos 3 meses, eu fotografei, por acaso não trouxe essa fotografia. As 3 luas cheias, na altura em que era da superlua e as dos 2 meses anteriores, a diferença era mínima, mas toda a gente observou a superlua naquela altura, porque o telejornal falou. Aqui vemos a Lua no perigeu, quando está mais próximo, e no apogeu, e a diferença é enorme. E se quiserem, aqui está a comparação, e agora ali a comparação, e do Sol também varia de diâmetro, mas muito menos, o Sol varia muito menos, também está mais longe. Tem aqui o Sol varia de diâmetro, tal como a Lua varia imenso de diâmetro, e brilha ainda também. Nós não conseguimos perceber isso. Se quisermos fazer fotografias das tais crateras em alta resolução, temos que usar as tais câmaras, tem aqui só um exemplo, e fazemos algumas destas imagens de alta resolução. Alta resolução quer dizer que é próximo do limite de resolução do telescópio. Usamos estas câmaras, amplificamos, deve-se dizer amplificar e não ampliar, não é? Quanto é que o teu telescópio amplia? Não deve-se dizer, nós estamos a medir a um ângulo, não deve-se dizer amplificar. Os ingleses dizem assim, nós não dizemos, mas é assim que os físicos dizem que se deve dizer. Vou passar agora à questão do Sol. Toda a gente agora consegue perceber o que está ali escrito, não é? Conseguem ler todos, não é? Conseguem perceber. E o que está ali escrito é exatamente o que está em baixo. Ou seja, nunca se deve olhar para o Sol, isto deve-se dizer várias vezes, é extremamente perigoso olhar para o Sol, sem utilizar os filtros adequados. E o filtro não é só diminuir a quantidade de luz, é também diminuir as radiações que nos são prejudiciais, ultravioletas e infravermelhas. E há vários filtros que vocês veem aqui, há danos que podem ser provocados na retina ou na parte central da retina, que é a fóvea, se nós não tivermos cuidado. Isto é um exemplo de uma senhora que esteve a olhar para o Sol, sem qualquer instrumento, porque havia um eclipse, ela esteve a olhar e fez um dano. É claro que eu fui ali ao Photoshop e carreguei um bocadinho mais, mas a fotografia é real, é um dano provocado na retina, e isto é para a vida toda. Ou seja, se vocês não tiverem cuidado, vão ver uma mancha preta para o resto dos vossos dias. Volto a dizer, extremamente perigoso, nunca devem olhar para o Sol sem saber o que é que estão a fazer, tem que ter instrumentos especiais, e dito isto, é muito interessante usar instrumentos específicos que foram descobertos no século XIX para observar o Sol, mesmo sem filtros nenhuns. São prismas de Herschel, que vocês veem aqui, que conseguem filtrar cerca de 95% da energia da luz do Sol, e assim conseguimos obter imagens giríssimas. E mais, o que fazemos aqui é obtemos estas imagens. Eu faço sempre imagens que têm algum interesse científico, ou seja, eu no Sol faço imagens em vários comprimentos de onda, utilizando vários tipos de instrumentos, e o que nós vemos é camadas da fotosfera e cromosfera solar a várias profundidades, e toda esta dinâmica interessante no Sol. Quando nós observamos galáxias ou nebulosas, há muito pouca coisa a variar. No Sol, em 10 minutos, tudo pode mudar. E, bom, alguns de vocês sabem que eu tenho uma coleção impressionante de telescópios. Aqui estão só os solares, para vocês verem. Mas pronto, é para verem que este equipamento
cada vez, nós nunca estamos satisfeitos, queremos ter equipamento mais sofisticado. E eu já vos vou mostrar algumas coisas. Eu tenho 2 observatórios, um deles faço observações solares, outro faço outras coisas. Um é uma cúpula, o outro é um teto de correr, mas isto é, para vos dar uma ideia, quando nós vemos as estrelas à noite, elas cintilam. Quando vemos fora aqui das cidades, viram uma excelente apresentação sobre a poluição luminosa, dentro das cidades não vemos quase nada, vemos os planetas e as estrelas mais brilhantes. Vamos para fora da poluição luminosa e vemos muitas estrelas, quando elas estão próximas do horizonte, elas cintilam. Isto agora parou, não sei porquê. Isto é uma imagem do Sol, deixem-me andar mais para trás, a ver se isto avança. O que é que vocês acham? Isto são boas condições de observação ou más? São ótimos. Pois, isso é o astrónomo que ia dizer. São excelentes, mas está tudo a mexer, não é? Durante o dia, isto é muito diferente do que é durante a noite. Ou seja, há uma enorme variação térmica, há uma grande variação do fluxo de energia e durante o dia nós nunca fazemos observações a meio do dia. A não ser que esteja a chover, agora nunca chove, não é? Mas a não ser que esteja a chover, nessa altura, quando as nuvens se afastam, fazemos as observações. Mas habitualmente, o que fazemos as observações do Sol logo cedo de manhã ou ao final da tarde. E aqui têm o exemplo daquilo que se consegue extrair daquele vídeo que nós estivemos a fazer, não é? Fazem uma série de combinações de imagens, escolhem as melhores. Esta granulação que nós vemos no Sol tem cerca de 1,5 segundos de arco. O que é que isto quer dizer? É uma moeda de 1 euro a 5 km de distância. Reparem, a alta resolução é isto. Fazer este tipo de imagens de alta resolução no Sol não é fácil. Mas não é nada complicado também, desde que se tenha o equipamento adequado e o software adequado. Aqui vocês têm uma variação do fluxo de energia. Não são medidas do SIM, é uma medida aproximada do SIM. Durante a noite o fluxo de energia é mais ou menos estável, durante o dia estão a ver, há enormes variações. Por isso é que fazemos praticamente aqui as observações no início do dia e no final do dia. E aqui é uma simulação muito engraçada, eu comparei isto com as estrelas, não é? Isto é um programa que há também, que se chama, como é que é? Não é, está escrito. Eu estou sem óculos, não vejo nada. Sim, mas há o Adorator, é um programa que é freeware, vocês conseguem obter na net, e simula esta turbulência atmosférica. Ali é terrível, guardem os telescópios, nem vale a pena tirá-los dentro de casa, não se vê nada. Aqui é fantástico, parece que não mexe. Ou seja, é uma escala de 10. 10 é horrível, 10 é fantástico, 1 é horrível. Habitualmente, quando nós fazemos observações, andamos por aqui, não é? Isto é muito difícil de ver. Para o Sol a escala é diferente, mas no Sol, quem é curioso, vocês veem aqui, isto é um GIF animado de 5 minutos. Vocês estão a mexer, não é? E estão de coisas a mexer nestas protuberâncias solares, não é mais do plasma que está a sair de umas manchas para outras, ou aqui, isto é raríssimo de se ver uma protuberância com esta forma e a sair o plasma de uma mancha que são regiões de elevada intensidade magnética. Estão a ver, isto em 5 minutos pode variar muito, isto são 6 minutos, ou estas aqui feitas o ano passado, estão a ver todas estas coisas em muito pouco tempo. Quanto é que diz ali? Se eu puser os óculos, talvez veja. 6 minutos. 6 minutos. Está tudo a variar, não é? E isto são zonas de grande atividade no Sol, ali uma protuberância, aqui a mesma protuberância um pouco mais tarde, e isto está a variar imensamente. 9 minutos ali. Estão a ver, isto foi libertada todo este plasma e em muito pouco tempo isto variou tudo. Eu tenho uma parafernália grande telescópios, estão a ver? Olha o teu ali. Pois estão todos assim. Mas esta cúpula que vocês veem aqui, vocês veem aqui é um cinema mudo, não é? Está acelerado 32 vezes. Já deviam tirar as tampas e agora venho ali a coçar o joelho porque eu tinha sido picado com umas melgas do dia anterior. Pronto. Estas sessões de observação para mim é um prazer. Estar aqui 2 ou 3 horas a fazer as sessões e depois vou para dentro de casa e estou 2 ou 3 horas a processar, depois mais 1 hora para pôr na net e quando chego ao fim do dia, que isto é durante a manhã, abro outro observatório e faço as observações à noite. Ou seja, isto é 12 horas ou mais até. Depois é a noite toda e depois no dia seguinte continuamos. Isto é preciso estar em férias. Não é? E depois aparecem coisas dessas, é para vocês acordarem. Quando vocês estão a observar o Sol, de vez em quando passam assim umas coisas, não é? Não é só aviões que passam passarinhos também, águias, eu tenho algumas águias por cima do observatório. Felizmente, já hoje ninguém mata aves de rapina e elas passam por ali. Este é um Airbus 340, para quem gosta de aviões. Agora vejam lá a situação deste. Este eu assustei quando vi. Mais um. Este ainda é mais giro. Esta foi uma das maiores manchas solares, que foi a terceira maior mancha solar detectada desde que há registros. E esta foi em 2014.
Mas querem um avião a hélice? Eu também arranjo um avião a hélice. Ora, aqui está um avião a hélice. Esta foi há muito pouco tempo, 12/11. Ora, um Embraer 190. Eu não percebo nada de aviões, mas tenho um amigo meu da TAP que me identifica estas coisas. Pronto, e isto, agora imaginem, o solo tem meio grau. Imaginem, eu não estou ao pé de um aeroporto, eu estou no Ribatejo, não tem nada, não há aeroporto ali ao pé. Estes aviões não pousam nos aeródromos que há. Este talvez, não sei, agora os outros não. Quantas vezes é que vocês acham que estas coisas se veem? A nós parece-nos que isto é uma coisa extremamente fortuita, não é? Parece de vez em quando. Quantas vezes é que vocês, em 3 anos, quantos trânsitos destes é que eu já vi? Mas não há em número bom. 5, 6? Não, 100 também não. Eu vou fazer como na televisão, eu vou buscar o Sol. Sim, no Sol, há mais eclipses do Sol do que na Lua, mas do Sol, os eclipses totais, nós só os vemos numa determinada faixa. Mas há mais eclipses do Sol do que da Lua. Da Lua vemos é no hemisfério inteiro. Pronto, e a Lua, quando passa a Terra, quando são apresentados pela Terra, adquire estas tonalidades alaranjadas, avermelhadas, são, se calhar vocês já observaram. Agora, há aquela escala de Danjon, não é? Que os eclipses são mais escuros ou mais claros. Todos nós pensávamos que tinha a ver com a quantidade de matéria que tem extensão na atmosfera. Nada disso. Tem a ver com a distância da Lua e pouco mais do que isso. Se está mais longe ou se está mais perto do tal perigeu e apogeu, é escuro ou é brilhante. Isso são coisas que não são muito, são relativamente recentes. Aqui não se vê muito bem, mas é a única altura em que nós conseguimos ver uma data de estrelas à volta da Lua cheia. Neste caso é eclipsada, vem-se aqui uma data de estrelas. Quer dizer, vê-se na imagem original, vê-se aqui, não se vê. E aqui vocês veem um tal GIF animado, mas para fazer estas imagens, aqui está, isto é photoshopado, ou seja, isto é muito Photoshop, ou seja, temos que usar as camadas do Photoshop, combinar umas 10 imagens para conseguirmos ter toda a extensão da coroa solar, que tem uma diferença enorme de intensidade de brilho, ou seja, na altura é muitíssimo mais brilhante aqui junto ao disco solar do que estas expansões. É muito mais interessante observar o eclipse do Sol na altura em que o Sol tem um mínimo de atividade, como estamos agora, do que quando está no máximo de atividade. São 11 anos. Não é? O máximo de atividade, a coroa solar não tem graça nenhuma, é uma bola, um globo. Aqui tem estes streamers, estes prolongamentos, que é muito interessante. E depois, às vezes, vêm-se eclipses anulares. Lembram-se daquilo que eu vos disse, a Lua varia imenso de diâmetro aparente, não é? E então pode tapar completamente o Sol ou não, quando tapa completamente o Sol, estamos no sítio certo, eclipse total. Quando não tapa, eclipse anular. Isto foi feito em Miranda do Douro, 2005. Alguém viu este eclipse ou não? E foi muito giro, foi muito giro. Aqui nunca se pôde tirar o filtro. Teve mesmo que se usar sempre o filtro e o Sol estava muito baixo. O que é que vocês acham? Quando o Sol fica completamente eclipsado, num eclipse total, a luz baixa muito ou não? Ficas completamente escuro e nós não vemos nada? Não. A coroa solar é da luz da Lua cheia, mais ou menos, aqui vai. Depois no horizonte é tudo brilhante e vemos quando sombra a passar. Não fica nada escuro. E aqui ainda fica menos escuro. Se nós vimos um vídeo, com o mesmo tempo de exposição, parece que escurece imenso. A temperatura de cor é diferente, mas não escurece assim tanto. Há pouco tempo houve em Lisboa um eclipse de 80%. Escureceu bastante porque estávamos lá a observar aquilo na faculdade e estava toda a gente, escureceu imenso. Passou uma nuvem à frente, claro, escureceu, não é? Nessa altura. Mas nunca escurece muito. Pronto, e agora drones. Será que se pode fazer a astrofotografia com drones, sim ou não? Este foi o último eclipse que foi agora do mês passado, em agosto. Pode ou não? Claro, podem fazer coisas giras, olha aqui, ali está. A gente mete o drone lá nos 125 metros, que é o limite máximo. Eu nunca subo acima de 125 metros. Por isso, claro. A lei é para se cumprir, é óbvio, não é? É um bom princípio. Podemos fazer umas fotografias de que está o Sol eclipsado, foi um eclipse parcial. Este foi o eclipse total nos Estados Unidos, para nós foi parcial. E lá está ali o Sol, parece uma bolacha, não é? Comeram-lhe ali um bocadinho. Pronto. Passando dos eclipses para as câmaras, as nossas câmaras fotográficas não estão adaptadas à fotografia astronómica, ou seja, são muito pouco sensíveis na região vermelha do espectro eletromagnético. Ou seja, se nós queremos fazer boas imagens com estas câmaras, temos que as modificar, temos que desmudar o filtro que vem original com as câmaras. E mudando esse filtro é um processo relativamente simples. Há quem se aventura a fazer isso, tem que se ter cuidado, porque se nós não tivermos ligado à Terra, literalmente, a eletricidade estática que está no nosso corpo pode perfeitamente danificar o chip, e é preciso desmontar aquilo tudo.
Mas há pessoas que fazem isso até em Portugal e o que nós conseguimos fazer é ter uma muito maior sensibilidade nas regiões vermelhas onde emitem as nebulosas de emissão, ou seja, isto pode parecer complicado, mas é para fazer fotografias, como eu vos vou mostrar a seguir, temos que ter, ou convém ter estas câmaras modificadas. Esta é uma fotografia com uma câmara não modificada no Planalto de São Paulo, é absolutamente fantástico, não há melhor sítio para observar o Sol do que nesta região interior, estupidez, eu disse pronto, São Paulo, Brasília. Melhor ainda só no deserto de Atacama, no Chile, mas aqui nós vemos o centro da galáxia, o Sagitário, passar no zénite e podemos literalmente, e isso é uma analogia que eu uso sempre, ler o jornal com a luz da Via Láctea. É assim mesmo. A Via Láctea é tão intensa a luz, que não há luz em lado nenhum, não é que deixa ali um bocadinho de luz, não é? Mas isto, como uma exposição longa, está lá muito longe. Nós abrimos o jornal e lemos as grandes, as gordas, conseguimos ler com isso. Esta é uma câmara não modificada. E agora reparem quando modificamos a câmara, é completamente diferente. Conseguimos ir muito mais longe, pomos uma câmara em cima de um tripé, é claro que aqui temos que acompanhar o movimento da estrela. Sim, diz. Sim, claro. Aqui não vemos vermelhos, aqui já temos vermelhos, e para mim também tem um bocadinho de processamento. Não é? Eu aqui combinei algumas imagens, mas realmente isto é feita com uma câmara full frame, com uma 5D, esta não é modificada, esta é modificada. E aqui, mais uma vez, temos que combinar. Temos aqui algumas imagens, deixem-me lá ver a nebulosa da... Há uma câmera da Nikon, a 810A, já experimentaste? Ela já vem do lixo? Eu tenho um contrato com a Canon. É o que eu tenho, mas as Nikon são boas. Eu volto a dizer. A melhor câmera, segundo eu já falei com algumas pessoas que fazem mais imagens destas do que eu, é a 6D, para este tipo de coisas. Mas as Nikon também funcionam. Mais uma vez, a melhor câmera é aquela que tem. É só para ver isto, porque eles têm mesmo uma câmera modificada. Há 60DA, sim, há várias. Mas agora há uma Nikon também, há várias modificadas. Essa modificada, mais ou menos, estende a sensibilidade até aos 6.680 nanómetros, por isso. Sim. Em termos de investimento, o que é o considerado mais baixo e o que é considerado mais alto? Em termos de Investimento. Uma câmera full frame não é barata. Não, eu estou a falar dos telescópios. Telescópios é diferente, depende, não há um único telescópio para fazer tudo. Ou, normalmente, para fazer observações do Sol, como eu vou mostrar a seguir, são lunetas que nós usamos. Aliás, não é possível usar outras se usarmos aqueles prismas destas. Eu praticamente só uso lunetas. Mas os telescópios fotografiópticos também são compostos, têm lentes e espelhos, os Nibel, Celeste. Nós conseguimos comprar hoje alguns instrumentos que podem fazer este tipo de coisas, não é por um preço exorbitante, não são 5.000 euros. Também conseguimos. Não, eu tenho muitos, é verdade. Aquela montagem que vocês viram ali no início da primeira imagem é um BMW Série 5 virado para cima. Mas isso não tem que ser assim, não tem que ser assim. Aliás, não faz sentido que seja assim. As pessoas podem usar ou uma câmera simples, ou um destes instrumentos, este é um Takahashi, estes são caros, mas hoje consegue-se comprar muitas destas coisas usadas em boas condições, e não estamos a falar em menos de 1.000 euros, algumas destas coisas. É possível, não direi estes. Mas depois há o telescópio, há a câmara, as montagens, há muita coisa. O computador também tem que se ter, não é? Mas o investimento pode ser importante. Mas voltando aqui às questões, esta imagem da selva nebulosa do Orião, que toda a gente já espreitou, acho eu, é feita com uma câmara modificada, uma série de imagens, 30 segundos só, combinadas, e podemos ter mais ou menos uma ideia da cor da nebulosa e aquilo que vemos quando espeitamos com um telescópio. Depois isto é só para pessoas de barba rija, ou como estar a raspar o chifre. Há aqui um artista português que se chama Luís Campos, que faz estas coisas, retira aquela matriz de Bayer de cima do nosso chip e faz isso em chips baratinhos, aquelas câmaras, vocês já viram aqui várias vezes aparecer a 350D, a Canon, que é uma das câmaras que eu uso mais, e é das mais baratinhas. Eu já vi à venda a 350D por 100 euros, tudo isto modificado, ou seja, é possível fazer isso. E então o Luís Campos, ali com um lápis, aqui não é um lápis, é uma madeira, ele tira aquela coisa com uma grande paciência e depois no vídeo que está no YouTube, se vocês puserem lá monomod Luís Campos no YouTube, aparece ele a dizer no fim, isto é extremamente simples, deve ser legal. Ele faz isto, não leva muito caro e diz que é absolutamente fantástico aquilo que nós conseguimos fazer com uma câmara modificada. Ou seja, a nossa DSLR deixa de ser colorida, passa a ser a preto e branco, 20% mais sensível
e conseguem-se imagens fantásticas como esta, aqui é a nebulosa, o observatório é preto e branco, mas a nebulosa da Lagoa e a Lua com muitas imagens combinadas, ou seja, há um salto qualitativo importante se usarmos estas câmaras preto e branco. Bom, e agora vamos passar um bocadinho para os drones e para os instrumentos que eu uso para fazer outros tipos de fotografias. Até aqui falámos de fotografias de skyscapes, ou fotografias de traços solares, ou fotografias de grandes campos, do Sol, da Lua, que é mais simples, mas agora vamos falar de outro tipo de imagens que tem a ver com imagens de galáxias, que estão lá muito longínquas e que nós fazemos integrações que às vezes podem ser de várias horas, às vezes mais de 100 horas, eu vou-vos mostrar alguns exemplos desses, e não é uma imagem, não é só uma fotografia, nós fazemos muitas e depois adicionamos aquilo tudo e pode chegar às 20, 30, 127 horas, como vamos mostrar aqui a pouco. Bom, eu tenho estes 2 observatórios e muitos drones. Eu tenho 50 telescópios e 5 drones. Por acaso agora já são 4 que têm um à minha filha. Estes drones têm esta vantagem de nós vermos as coisas lá de cima, cá para baixo, e em várias perspectivas. Se reconhecerem aqui, este é o DJI, eu só tenho DJI, também tenho um contrato com a DJI, com a Canon e com a DJI. Este é o DJI 4, este é o Inspire One. Praticamente os drones que eu os tenho comprado, comprei um novo, o resto foi tudo no OLX. As pessoas usam os drones, depois chateiam-se e vendem aquilo baratinho. É preciso é vocês não perturbam muito. Não aparecem candeeiros partidos, não, porque se eu der um tiro nos candeeiros, eles depois vão lá mudar a lâmpada com uma mais potente. Não é conveniente. Agora aparecem uns projetores LED que não gastam nada e que têm uma luz muito intensa, mas nós conversamos com as pessoas, eu fiz isso aqui, eles desligaram alguns candeeiros. Pronto, agora estamos a descer sobre o observatório. Pronto, onde é que eu estou ali, a controlar. E agora, estes são os instrumentos que eu utilizo para fazer as imagens do céu profundo, as tais galáxias. São 2 lunetas apocromáticas. Esta é uma montagem robótica, que custa para cima de um dinheirão, que alguém comprou em segunda mão por metade do preço, que está ali ao fundo, há pouco tempo, e é uma montagem absolutamente soberba, que tem uma precisão fantástica. Nós temos de ter uma precisão de guiagem inferior a 1 segundo de largo. Lembram-se que eu disse há pouco que 1 segundo de largo, mais ou menos, era uma moeda de 1 euro, meio euro, a 5 km de distância. Ou seja, nós temos, essa moeda está a movimentar-se no céu, e nós temos que acompanhar o movimento aparente da esfera celeste. Há refração atmosférica, há turbulência, há tudo isso, e é preciso, estas imagens têm que ser guiadas, não é virar para o telescópio, carregar no botão e já está. E tem que ser, estas 2 câmaras são câmaras full frame, são refrigeradas, o chip é colocado a mais ou menos 30 graus abaixo da temperatura ambiente, a menos 10, menos 15, menos 20. É claro que isto tem que ser feito com algum cuidado, não pode haver umidade lá dentro, são procedimentos que temos que ter. Eu utilizo um ou outro, não utilizo os 2 ao mesmo tempo, está ligado a um computador que depois está ligado via Wi-Fi a um outro que eu tenho dentro de casa. Bom, agora vou ver aqui eu a abrir o telhado. O processo é extremamente sofisticado, ou seja, é um pau que eu tenho desde 1978, desde a altura em que foi feito lá tal pau. Isto é o mais sofisticado possível. Aquilo que o Cristóvão carrega no botão e aquilo anda, eu empurro aquilo com um pau. E dou cabo das costas às vezes, se aquilo é chato. Mas funciona. Agora vou carregar ali no botão, esta montagem faz aquilo que se chama uma home position, vai lá para um determinado sítio, faz umas coisas. Às vezes, eu lembro-me que neste dia em que eu fiz este filme, com a tal câmera 360 graus, sentei-me ali no computador e nada funcionou. Acontece, pronto, depois tive que reinstalar software, mas isto não está aqui no filme. Tive que reinstalar, isto foi no verão, eu aqui ponho o telescópio a funcionar mais ou menos logo a seguir ao pôr, um bocadinho antes do pôr do sol, para depois aquilo estabilizar tecnicamente, depois vou para dentro de casa e está a noite toda a funcionar. Às vezes até vou dormir, depois venho ver o que é que está a passar. Isto é tudo controlado à distância, ou seja, eu tenho um segundo monitor, que é o que está a passar lá no observatório. Vocês veem aqui é uma galáxia, que está a ser feita esta EM33, já vou mostrar a seguir. E ali está a estrela guia, ou seja, nós temos sempre a ver se a coisa está a correr bem. E temos aqui um gráfico com os resíduos da guiagem, quando aquilo dá assim uns saltos, quer dizer que não. Mas com o Paramount nunca dá saltos. É raro, eu acho que nunca rejeitei, mentira, nunca rejeitei uma imagem da Paramount. Mas se eu rejeitei, foi 0,01%. Também é mentira. Mas na realidade esta montagem é extremamente precisa e fazem-se coisas muito interessantes. E depois ainda tem outras coisas mais difíceis ainda, que é uma câmara IP, que é esta que aqui está, que acende um LED de luz branca,
faz mal à saúde, só para eu ver se está tudo bem, se os cabos não estão ali, isto nem é durante o dia, mas durante a noite ali está o LED aceso, ou seja, eu posso controlar à distância se está tudo a correr bem. É uma estupidez, porque aquilo está a 75 metros e eu vou lá ver, não é? Mas é mais giro estar dentro de casa a controlar, acender a luz, às vezes esqueço-me de apagar a luz, e é chato aqui, estão a ver que isto é uma luz relativamente intensa. E lá tem 2 ecrãs também, não é? O que eu estou a controlar é um computador que está ligado a estas câmaras e à montagem. Ou seja, estou a controlar tudo à distância. Depois o que é que eu faço com estas imagens? Estamos quase a chegar ao fim. Acho que não eu disse que ia levar 40, 50 minutos, é mais ou menos isto. Faço imagens que a mim me interessa fazer, de cometas, de coisas que tenham interesse científico para colaborar em programas de observação, cometas, supernovas, coisas desse tipo. Eu não faço imagens muito bonitas, não faço. As imagens que vocês veem aqui é quase tudo a preto e branco. O que eu tento fazer é ir o mais longe possível, tentar registrar o mais possível aquilo que me interessa fazer, ou cometas, neste caso são 2 cometas diferentes. Este é o cometa Jacques, um amigo meu brasileiro que os descobriu. É muito mais fácil descobrir cometas no hemisfério sul, muito pouca gente observa lá, não? Quer dizer, alguns brasileiros, mas muito pouca, há muito mais, é um campo muito mais fértil. Aqui deste lado agora já há uma data de telescópios robotizados que fazem isto automaticamente, também uma coisa para as supernovas. Já não vale a pena procurar supernovas, porque quando descobrimos algumas já foi descoberta pelos sistemas de pesquisa automática. Ou nebulosas, reparem, aqui nas nebulosas há coisas muito engraçadas, agora é para acordarem outra vez. Então aqui 2 nebulosas que têm nomes giros. Esta é a nebulosa do pelicano, toda a gente vê ali um pelicano, não é? Tem o líquido do pelicano, a cabeça, os olhos, as asinhas e as patinhas. Aqui. E aqui, qual é esta nebulosa? Eles sabem, vocês não podem responder. É a América do Norte. Há aqui o Golfo da Califórnia, o Golfo do México, a Califórnia ali. Esta é tal e qual. Pronto, e depois há uma data de imagem, não sei se não vem agora assim. Esta é a nebulosa da Lagoa. É engraçado que mesmo tendo chips enormes que não tem, full frame, muitas vezes nós temos que fazer mosaicos para apanhar o céu todo. E este aqui é um mosaico com 4 imagens. Depois, esta é a selva do Orion, não é? Eu gosto muito de fazer estas coisas preto e branco para vermos a extensão da nebulosa. E depois há coisas giríssimas, não é? Eu tenho uma página em que tento fazer esta comparação, não fui eu que inventei estes nomes. A do pelicano, estão a ver ali o pelicano. Isto para os biólogos, isto é uma ilustração do Audubon, que tu deves conhecer. Mas na realidade a borboleta parece uma borboleta, esta águia é preciso imaginação, a cabeça do macaco também é tal e qual, mas também podia ser aqueles tropas do Star Wars, podia ser, em vez de ser aqui a cabeça do macaco. Esta é que eu gosto mais. Esta é a nebulosa Sol, mas que é mais interessante se nós lhe chamarmos a nebulosa do feto, porque é tal e qual no feto. Ou a nebulosa do coração, que não aparece aqui. Eu disse que esta era a que gostava mais, mas eu gosto mais é desta, que é a Guerra e Paz. E agora reparem, vê-se ali uma pombinha, perfeitamente, não é? Esta pomba aqui. E depois vemos uma caveira, que é mais difícil de ver. Mas ela está lá. Ou seja, esta é a Guerra e Paz. Mas há muitas outras, a Roseta, Flame, muitas. Cabeça do cavalo, é mais difícil de ver. Bom, estas imagens que eu vou fazendo das galáxias, esta tem 34 horas de tempo total de exposição. E o que é interessante aqui é que nós conseguimos detectar estrelas individuais na galáxia, às vezes estudar variáveis nessa própria galáxia, com instrumentos que nós temos no quintal. Não é? Se me tivessem dito há 10 anos que nós íamos fazer isso hoje, eu não acreditava. E na realidade o avanço que estas coisas tiveram foi muito grande, que isto não se vê muito bem, mas eu consigo ver estrelas individuais aqui na M33 e inclusive estudar, esta tem 28 horas. O que é que isto quer dizer? São 171 vezes 10 minutos, tudo somado e feito o processamento lá no computador. Às vezes isto demora, eu não digo uma hora, demora 20 minutos a fazer o processamento, porque é extremamente exigente. Cada imagem destas tem cerca de 40 megas. Agora imaginem somar 170 imagens. Tem que ser na memória virtual da máquina e leva algum tempo. Aqui a mesma coisa, quase 20 horas. Esta é a célebre galáxia da Andrómeda, 920 minutos. Esta imagem é relativamente recente. Foi feita há relativamente pouco tempo, mas somando muitas imagens. E reparem esta ligação que se vê entre a galáxia satélite, está ali uma galáxia satélite e outra, e vê-se esta ligação bastante bem. Outra coisa que é engraçada, que se me tivessem dito aqui há uns tempos, é possível detectar enxames globulares noutras galáxias, mas é maluco. Mas tudo isto que estão aqui assinalados são enxames globulares, aqui outros, e os enxames globulares são, este é um dos nossos enxames globulares, o M3, o mais brilhante, no hemisfério norte, no sul há outro. E nós, se vimos esta imagem com atenção, as estrelas parecem desfocadas, o que quer dizer que é um enxame de estrelas, que nós vemos ali assinalados, a uma distância de uma quantidade. A galáxia da Andrómeda é maior ou menor que a nossa?
É menor. É maior. E está a afastar-se ou a aproximar? Não estamos a mentir. Não estou nada. Ele é astrofísico, ele não deixa mentir. Está-se a aproximar ou a afastar? Está-se a aproximar. E vai interagir com a nossa, daqui a uns milhões de anos, vai passar. E quando ela passar entre nós, quando a galáxia da Andrómeda chegar aqui e passar por nós, as estrelas vão chocar umas com as outras. Ora, acertou! Mas tem um poder, eu acho que quase mais ninguém tem nesta sala. Se é nós aproveitamos. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas também tem que ser convincente. Tem que ser convincente. Nas mentiras que nós temos. Pronto, outras coisas, está quase a acabar. Outras coisas, estão a ter estrelas variáveis. Vocês sabem, a história da astronomia diz-nos que como é que se detectou que havia outros universos ilhas. Foi um senhor chamado Hubble, que era formado em Direito, coisa engraçada, não é? E que foi o primeiro, e grande parte das imagens que foram feitas para detectar estas variáveis nas outras galáxias não foi ele que as fez, foi o Umason, mas pronto, na internet isto é verdade. Ele detectou que se tratava de um universo de ilha fora do nosso, porque havia estrelas variáveis que tinham um brilho que era conhecido, e foi assim que foi detectado que era outra galáxia. E nós estamos a fazer isso mesmo com os nossos instrumentos. Esta variável CNM33 varia entre 15 a 16 magnitude, não é muito, mas realmente consegue-se detectar e medir, que é impressionante, não é? Com um telescópio de 15 centímetros. É impressionante. As variáveis, as supernovas é outra coisa que eu gosto de fazer também, e medir a intensidade da supernova quando ela explode. Reparem, as supernovas aqui, esta foi a primeira que eu fotografei em 98. Reparem, quando estas supernovas explodem, nós somos feitos de poeiras das estrelas, não é? Toda a gente sabe isso. Mas somos filhos das supernovas. Porque se não houvesse supernovas, não haveria elementos químicos com um peso atómico superior ao ferro. Não, tem que haver supernovas para haver vida. De modo que, quando esta estrela explodiu, ficou mais brilhante do que o núcleo da galáxia. É impressionante. E às vezes conseguem-se fazer... As supernovas são relativamente comuns. Hoje detectam-se uma grande quantidade, aquela também ali. Todas as noites há supernovas para observar, cada vez mais. E há sites onde nós podemos ir ver isto, e depois o que eu faço é registar aquelas que são conhecidas, medir a magnitude, enviar para quem colige esta informação e participar assim em alguns programas. Bom, este foi um programa interessante que eu participei também, há alguns anos atrás. Reparem, grande parte dos nomes que vocês não conseguem ler aqui, mas se virem ali, há aqui um Nikita, Oleg, Ivan e Onov, são tudo russos, a maior parte são russos, que fizeram muitas fotografias, nós somámos as imagens todas, também está lá o Pedro Beck, e alguns americanos, o Russell Croman e outros, 137 horas, é obra, é impressionante, muitas imagens juntas em processão, e chegámos a medir magnitude de 26, o que é absolutamente impressionante, para telescópios que são utilizados no quintal. Estes telescópios os telescópios que foram usados tinham aberturas, diâmetro da lente ou do espelho, 15 a 50 centímetros. Não foram grandes telescópios, mas conseguimos ter um nível de detecção muito aproximado, ou às vezes até superior, aos grandes observatórios terrestres. Hoje em dia conseguem-se fazer coisas impressionantes com ótica adaptativa, similares àquilo que se consegue nos observatórios que estão lá fora da atmosfera, mas não foi o caso disto. São coisas relativamente simples. Às vezes utilizamos aqui uns algoritmos de restauração de imagem. Vocês lembram quando foi mandado o Hubble lá para cima, o espelho não estava bem feito, e então teve que inventar essas coisas dos algoritmos de restauração de imagem, que eu uso bastante também. Isso foi um grande avanço. Não aumenta, melhora substancialmente a qualidade das imagens, mas não aumenta o limite de resolução. O limite de resolução é instrumental. Mas pronto, mas isso são coisas interessantes que nós podemos usar aqui para melhorar as nossas imagens. Pronto, eu acabei. Alguns sites, não interessa o site que aqui está, se vocês googlarem, agora há um verbo novo, que é o verbo googlar, eu google, tu googlas, googlam o meu nome, ou outra coisa qualquer, e aparecem estes sites. Há vários sites, e depois querem ver coisas a mexer. Há um canal no YouTube, se forem lá no YouTube e puserem o nome, também há 200 vídeos no YouTube, com drones, com aviões, para quando tiverem sono, vejam isto, que adormecem assim. Pronto, se quiserem fazer perguntas, à vontade, se quiserem, se eu souber responder, ou então tente mentir. Vá, se quiserem. Se nos fazia acreditar. Sim, não
não é mentir, mas nós temos que ser, para já, quando estamos a transmitir aqui as coisas, temos que fazer com entusiasmo, senão não convencemos ninguém. Mas depois temos que contar aqui umas histórias por meio, quando vocês estão a adormecer, passa-se um vídeo. Eu estou habituado a dar aulas para 300 pessoas lá na faculdade, microfone, de modo que isto é simples. Façam lá perguntas, coisas, dúvidas que vocês tenham, pode ser metafísicas também. Como é que nasce nesta área? Como é que eu nasci nesta área? Nos anos 70, todos nós temos a nossa história. O meu pai gostava de astronomia, ele comprava tudo, mas não usava, e tinha lá um telescópio em casa, e eu tirei o telescópio e passei a usar. Pronto, e foi assim, mais ou menos. Mas eu nunca tive dúvidas que queria ser biólogo. É engraçado isso. Na altura não havia astronomia em Portugal, não havia cursos de astronomia. Havia cursos de física, nos anos 70. Mas a astronomia esteve sempre presente. E é engraçado que Mas antes de começar, eu vou já pedir desculpas para o meu português indianizada. Está bem? Quem não vai perceber o meu sotaque, podem perguntar. E antes de começar também, eu queria ser advogado do diabo. Todos nós temos aqui a melhor câmara, sem gastar nenhum dinheiro. Que estamos a estragar olhando para as câmaras que não prestam para nada. Eu digo isto porque há 20 anos atrás elas estiveram a falar do eclipse. Há 20 anos atrás, quando eu estava a fazer o doutoramento na Índia, tinha visto um eclipse total solar. E depois eu ouvi a gente vai viajar muitos, até intercontinental, então sem pagar muito dinheiro, só para ver um eclipse total. Porque nenhum destas fotografias, nenhum destas câmaras, mesmo o profissional, vai conseguir apanhar aquelas cores subtis e beleza da natureza melhor do que os olhos. Por isso eu digo, eu vou falar agora o esforço humano fútil para ser Deus, para construir melhor câmara, mas são câmaras, mas não são melhores do que os nossos olhos, só que conseguimos fazer coisas que tirar ou ver uma coisa tipo muito longe ou algo assim. A apresentação simples é os critérios do astrônomo para fazer algo mais profissional. Qual é? Um astrônomo quer medir a luz. Foi o primeiro, o que nós queremos é estudar estrelas ou galáxias, o céu, medir e quantificar e coisas assim. Nós estamos preocupados com a beleza da imagem, os cores, não há cores. As cores estão construídas por várias imagens. O natural não tem, os detectores que captam não têm cores, só tem uma banda. Não posso dizer amador porque amadores fazem muitas coisas bastante profissionais. Por isso uma coisa que é com pequenos telescópios, o maior telescópio é a escala dos pixels. O que é que estamos a falar? Vai ser sobre telescópios como estes, devia ter vocês bem aí fora. O tamanho do espelho de cada um telescópio vai ser igual ao tamanho desta sala. 8 metros mais ou menos, talvez o comprimento desta sala. Então estamos a falar de um maior, um telescópio com um espelho maior, mas estamos a focar numa região mesmo muito pequena. Por isso as câmaras profissionais construídas para estes telescópios têm muitos pixels, mas vêm só num pequeno tamanho no céu, que nós astrônomos usamos. Por exemplo, aqui atrás tem uma imagem normal, que é tirada com uma máquina fotográfica, tipo Andromeda Galaxy, que o Pedro estava a mostrar. O que vou fazer agora é aqui projetar e aqueles pequenos quadrados aí são campos de visão do câmara do James Webb Space Telescope, que vai ser lançado no final deste ano. O próximo telescópio espacial, que tem um espelho de 6 metros, mas tem aqueles quadrados são campos de visão daquele câmara.
mas tem milhares de pixels aí. Então, o que vai acontecer? Tipo, uma estrela, numa fotografia normal, aparece assim. Se vamos pôr aí uma estrela dentro daquele quadrado, vai ocupar todo o espaço. Mas, para uma imagem tirada com telescópio espacial não vai ser assim, porque a estrela mesmo é muito mais pequena, porque aqui na Terra a atmosfera está a criar turbulência, por isso como se diz, o point spread function, o tamanho da imagem de uma estrela é bastante grande. No espaço não vai ser assim, é mais. E, bom, agora vou aqui. Então, o que eu tenho aqui são quadrados. São quadrados de várias câmaras de telescópio espacial de Hubble, tipo ACS, WFPC-2, tudo. E aqui são tamanhos de pixels daquelas câmaras, várias câmaras. E aqui tem o ângulo. O ângulo que um pixel vai ocupar na câmera é 0.2. Normalmente um pixel, tipo o Pedro usa aqui, 0.5? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque mesmo que um ponto que nós vemos na Terra vai ser ângulo por segundo. Mas aí no céu, com estes telescópios profissionais, precisamos de pixels mesmo pequenos para criar imagens melhores. Ok, isto é a primeira diferença. Então, o que é feito estas considerações vai ter para seguir. Quando vamos observar com câmeras como estas, a técnica de obter imagens e processamento, tudo vai ser diferente. Não vai ser como da astrofotografia normal. Então aqui eu tenho listado algumas coisas tipo... Aqui tem laser? Não, esse não. Não, este? Não, tens aí o meu. É isto? A parte de cima, isso. É aí. Tem aqui tipo subpixel leader. Nós também usamos isto. Também usamos isto. Exatamente. Agora também usa-se isso, mas isto é mais ou menos o standard para todas as imagens profissionais. Depois, eu tenho aqui várias coisas. Curvatura do campo. Eu vou explicar este assim. Aqui o que é que se vê é uma imagem. Temos uma câmera, tiramos uma imagem assim. Agora, se vamos tirar uma imagem e eu tenho pixels muito fininhas ou maiores, e depois as estrelas aqui são mais pequenos do que os pixels. Então, não dá para criar uma imagem crua. Tipo, se eu tenho uma imagem com a câmera fotográfica que eu tenho. E estas são imagens tiradas com o telescópio de Hubble Space Telescope, não? Wide Field Camera. Mas é uma imagem simples e depois é Dither que eu vou falar. O que é drizzle e Dither? Quando sacamos as imagens, os telescópios, mexemos os telescópios ou mesmo o detector com um step meio tipo mais pequeno do que um pixel. Meio pixel, um quarto pixel. Meio pixel ou quarto pixel. Mexemos o telescópio ao detector e tiramos mais uma foto. E às vezes rodamos o detector. Eu gosto, por exemplo, quando eu vou ao telescópio, eu gosto de rodar o detector mesmo. Tirar várias imagens assim e depois combinar estas imagens. E na altura da combinação não é como somar, somar só imagens, como o Pedro estava a explicar, tem um processamento. O que inclui aquele processamento? O processamento normalmente é usar, tratar de cada pixel e depois mapear aqueles pixels para outro output grid. E estes programas até não são muito complicados, dá para qualquer um sacar da internet e faz milagres. E quando vamos fazer assim um drizzle, tipo mapear os pixels de imagens que nós tiramos, várias imagens, e para combinar numa maneira chama-se drizzle, o resultado é
Maravilhoso. Isso não é uma suma normal, standard, e com drizzle, este tipo de mapeamento. Mas por acaso eu estou tirado com um site de astrofotografia. Significa que os amadores também estão a usar. Só que esta técnica da drizzle não vai funcionar assim, não vamos tirar mesmo as imagens com várias rotações ou várias deslocações, não vai funcionar. Porque às vezes tiramos mesmo numa posição várias imagens e se eu vou usar drizzle, não vai dar o mesmo resultado. Tem que mesmo deslocar o detector ou rodar e tirar várias imagens. Porque assim tira o defeito do detector e faz bem. Agora os astrónomos têm outro problema. Agora, o que eu disse, aqueles detectores estão a olhar para um espaço, um ângulo muito pequeno no céu. Mas também os astrónomos querem mapear o céu todo com a mesma definição. Então, o que é que eles estão a construir é detectores gigantes, como estes. É VISTA, é o telescópio só dedicado para mapear o céu, no infravermelho, óptica toda. Então eles têm detectores assim, tem vários detectores e depois tem aí os gás. Tudo é uma câmera CCD, mas se vamos tirar uma imagem daquela câmera com aquela câmera, só vai aparecer, aí vai aparecer falhas. Então tem que mesmo mexer a câmera, tirar 4 imagens para encher o espaço entre os detectores e assim vai completar uma imagem. Então o mínimo de observações que temos que fazer com esta máquina é tipo mexer o telescópio assim por 4. Mas o problema com estes maiores detectores são estas distorções ópticas, e a imagem não vai ser igual a todo lado. Uma estrela pode aparecer redonda aqui no centro do detector, mas quando vamos para os cantos não vai aparecer redondo, vai ser um elíptico ou algo assim. Mas normalmente o que os astrónomos fazem é bom modelar os distorções e depois corrigir aquilo no nível do software. Isto é de distorções do WFP, é uma câmera do Hubble Space Telescope. Bom, como eu disse, o critério de um astrónomo é para medir a luz. Medir a luz significa o quê? Quando vamos tentar medir a luz, nós trabalhamos em montanhas em Monarquia ou Paraná, aquelas montanhas, observar em cima daquelas montanhas não é igual a ver o céu no meio, mesmo fora do Porto normal, porque aí tem muito pouco luz que contaminação da luz e o céu está mesmo escuro. Segundos, está super limpo, preto, negro, completamente. Mas se vamos fazer uma exposição de 1 hora, a mesma câmera vai dar todas aquelas fotos. Mas quando vamos fazer 10 horas de exposição, não queremos nada disto. Por isso, trabalhamos mais para eliminar aquele ruído original do detector. E depois, a vantagem da CCD. CCD, o que é que eu queria dizer? Aqui eu tenho escrito CCD contra CMOS. Quase todas as câmaras que temos aqui nas telemóveis são CMOS. CMOS funciona de outra maneira, CCD funciona. O CCD é mais fiável, é mais estável e depois mas é mais lento. Agora, a performance da CCD é linear, digamos linear. Por que linear? O que significa linear? Com exposição de 100 segundos, 200 segundos, 30 segundos, se vou aumentar isto, o elétrons, a eletricidade que produz o detector, posso usar e está diretamente ligado à luz que entra no detector. Significa um fotão entra, então eu tenho uma contagem de 1. 100 entra, eu tenho uma contagem de 100. Assim é fácil para medir luz. Eu quero perceber agora se eu vou tirar uma foto do Sol. Vou medir alguns, vou medir 1 milhão de fotões.
vou tirar uma foto de qualquer outra estrela, vou ter aí 100 fotões, eu quero comparar outra estrela com o Sol, quero comparar várias coisas, porque eu tenho algumas coisas para comparar, tipo Lua, Sol, ou Júpiter, ou mesmo a Terra, e quero usar esta comparação para medir coisas que estão no universo fora, muito que não posso tocar, não posso trazer para o meu laboratório. E assim, aí é que vai ajudar a linearidade de qualquer coisa, porque isto é linearity. Eu tinha outra imagem aí. Ok, eu não meti. Não, ok. Não me interessa. Bom, então essas são preocupações de câmaras construídas para... E depois, um astrônomo vai observar em várias ondas, não é só óptica. Infravermelho, rádio, infravermelho também tem várias ondas, que é médio infravermelho, assim. E as técnicas vão ser completamente diferentes quando vamos observar no infravermelho. Aqui nossa preocupação vai ser a transmissão da atmosfera e emissão do ambiente. Todos nós estamos a emitir agora infravermelho. Se temos uma câmera de infravermelho e vou fazer uma exposição de só 1 segundo, fica tudo completamente saturado com luz, porque todos estamos aqui a emitir infravermelho. Então, a astrofotografia, o que é a luz que nós vemos é só isto, é visível, não é? A atmosfera tem transmissão no visível, mais ou menos 100%, que é a transmissão 100%. E depois, quando vamos para o infravermelho, aqui 1 micrômetro, todo tem várias transmissões. São bandas, não é direitinho, não é tudo aberto, são bandas. Aquelas bandas têm nomes. E depois, entre 10 micrômetros e 1 milímetro, quase não há transmissão. Então, estas bandas têm que ser estudadas com telescópios fora, no espaço. A partir de 1 milímetro, é considerado radiotelescópios milimétricos, tem algumas bandas. E depois, outra vez, depois de 10 milímetros de onda, chama-se da rádio, está tudo aberto outra vez. Por isso mesmo, radioastronomia ficou muito popular na Segunda Guerra Mundial. Holandeses e ingleses muitos construíram estes radares para usar, são telescópios militares, radares, e depois usaram para observar o céu. E não interessa se tem nuvens ou está tudo coberto, não interessa, elas conseguem ver nas ondas rádio. Porque a partir das 10 milímetros já está tudo aberto. Mesmo com o céu em si nublado. Então, eu aqui vou mostrar uma técnica simples de infravermelho, mas isso chama-se Chalk North Observer. É assim. Tem um telescópio aqui. Se eu olhar para o sítio onde eu sei que há um objeto, não vou conseguir tirar nenhuma imagem porque está tudo a emitir com o mesmo... emitir muito radiação que está saturado. Então o que é que eu tenho que fazer? Fazer aqui, assim. Olhar, tirar uma imagem aqui, outro. E depois substituir um com o outro. Está... acho que aqui não está a andar aqui. Tipo, eu sei que é estrela aqui, mas eu quero tirar uma imagem de infravermelho. Primeiro faço um chop. E chop está feito com o mesmo espelho secundário que está no telescópio, com bastante velocidade, com uma frequência bastante rápida. Tac, 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 porque não consigo, normalmente não dá para mexer o telescópio com a mesma frequência, velocidade. Por isso fazemos com um só espelho. Aquele chama-se chop. O que é esta parte? Depois, todo o telescópio vai mexer. Chama-se Nord. O telescópio que mexe chama-se Nord. E quando o espelho mexe, ele chama-se Chop. E tiramos imagens assim, para fazer imagens em meio infravermelho, tipo mais ou menos 10 micrômetros.
Porque o telescópio, o detector, paredes, o cúpula, tudo está a emitir com 10.000 em infravermelho. Por isso, para ver está tudo. É tipo, ok, é tipo tirar uma imagem de estrela ou numa galáxia, no meio-dia, quando todo o céu está brilhante, está azul. Dá para tirar, é tipo subtrair aquele background. Então, o que tem aqui são imagens verdadeiras, que é Nord, posição A, posição B é Nord. Sacar duas imagens e Nord é chop 1 menos chop 2. Aqui do Nord position 2 e o resultado vai ser isto. Elimina todo o background. São métodos de observação em infravermelho, é normal. E aqui o par. Observar com radiotelescopia também dá para criar imagens e é mesmo como óptica, mas são técnicas completamente diferentes. O que vai ser para Voltamos às perguntas agora em estéreo. Podem fazer perguntas que eram menos. Posso começar eu? Nós usamos muito essa técnica do dithering. Eu não faço nunca imagem sem usar dithering, ou seja, o telescópio aponta para aqui, para ali, para aqui, faço aleatório, depois quando combino as imagens, o fluido vai-se embora. É claro que eu não disse isto, mas eu uso sempre darks, flash, claro. Tem que ser. Sem isso, nada feito. Embora agora haja uns chips que não precisam, os Sony. Mas são integrações de minutos, muito tempo. Eu nunca faço integrações superiores a meia hora. E mesmo meia hora é muito. E em meia hora, em 10 minutos, muitas vezes passam satélites, aviões, para o meio. E depois é preciso combinar para ser eliminado. O dithering é uma técnica, mas é preciso uma boa montagem. Os cópias tradicionais fazem isso tudo, os gravadores é mais difícil. Não, eu vi alguns programas amadores que dá para fazer drizzle de combinação. E drizzle eu também já fiz, drizzle, mas isso é mais para outras. E o rodando também, mas rodando tem que fazer flashes diferentes, porque a aplicação é essa. Já estamos a falar em código. Então, o digital, posso? Sim. De facto, o digital é uma evolução que não só para a fotografia em geral, com a facilidade que trouxe, tira a fotografia imediatamente o seu resultado, portanto não é possível fazer a relação, sabe que não está muito menor, mas depois toda a capacidade do ponto de vista da fotografia e das contribuições dos astrónomos amadores, quer dizer que abriu então uma janela absolutamente enorme. O desenvolvimento do espectroscopia também, o desenvolvimento do equipamento de um nível tal, faz permitir também contribuições para fazer ciência. Aquelas, quase no final da apresentação do Pedro, aquelas 137 horas de falha memória. O que acontece hoje em dia, quer dizer, se pudéssemos pegar um telescópio do VLT com um espelho com diâmetro, são diferentes do visível, não é? A astronomia não é uma ciência experimental, não é uma ciência observacional. Nós não podemos ir para o laboratório e criar estrelas ou criar galáxias. É possível fazer simulações em computador, mas isso é diferente, não é? Portanto, é observacional, o que significa que é preciso utilizar todas as possíveis fontes de informação para conseguir aprender acerca dos objetos que se pretendem estudar. E é isso que abre, digamos, a possibilidade de utilizar, ou de se querer utilizar todos os comprimentos de onda, desde as ondas rádio até a radiação gama, e agora estamos a entrar numa nova era. Eu acho que aí já não podemos falar de fotografia, não é? Tem a ver com aquilo que de vez em quando certamente já ouviram nas notícias, que é a detecção das ondas gravitacionais. Porque aí já não falamos de luz e de fotões, já começamos a falar de um outro tipo de informação. Mas, portanto, regressando à imagem, claro que quando nós fazemos imagem em infravermelho, ou no ultravioleta, ou no rádio,
Obviamente os nossos olhos não veem. Portanto, como é que nós codificamos aquela informação? Claro que ela vai ser codificada com uma imagem, que é aquilo que nós conseguimos fazer, mas temos que o fazer, o Nanda também referiu isso, não é? As imagens são obtidas como uma imagem é brilho. São zonas mais brilhantes e zonas menos brilhantes. Eu nunca tinha ouvido falar disto de choque não é? Para dar cor, todas estas imagens que vêem nos sites de astronomia profissional são imagens, as imagens coloridas são imagens obtidas através de um conjunto de imagens em filtros diferentes. Portanto, observa-se através de um filtro, por exemplo, da banda do azul. Quando se olha para aquela imagem não é mais do que informação luminosa, é uma imagem preto e branco e tons cinzento, não é? Luminosidade. É luminosidade. E depois faz-se um filtro no verde, um filtro no vermelho, e é a combinação das três que vai produzir a cor. O que não é diferente da maneira como os nossos olhos, de facto, obtêm informação de cor. Não é? Nós temos um computador altamente sofisticado, muito mais sofisticado do que qualquer computador que conseguimos construir, pelo menos para já, que consegue obter informações, portanto, informação simultânea captada pelos cones e pelos bastonetes, portanto, uns dão informação apenas de luminosidade, os outros informação das três, de RGB no fundo, e que processa a imagem para nós vermos cor. E é uma lente única e a imagem está ocultada. Exatamente. Mas estamos sempre a falar de luz, não é? E depois também não estamos sempre a falar de luz. Ou seja, mesmo mudando o comprimento de onda sempre da zona da luz visível, digamos, nós estamos... Continuamos a falar da radiação eletromagnética. Há pessoas que não gostam de utilizar a palavra luz porque entendem que luz é só a componente visível. Eu prefiro falar luz, é tudo luz, é tudo radiação. É uma pequena parte, exatamente. Mas se nós tivermos a percepção, diferentes pessoas têm diferentes percepção de cor. Sim. Não é? Que é, digamos que a face mais visível disso mesmo são as pessoas que são daltónicas. Portanto, é claro. Mas de facto a percepção de cor é diferente de indivíduo para indivíduo. O que nos dá, de alguma maneira, a liberdade de manipular as imagens obtidas em diferentes bandas, e agora mesmo falando no visível. Eu ponho mais azul, eu ponho mais verde, eu tiro mais vermelho, e eu vou brincando com isto para tentar para puxar os aspectos que são mais relevantes. Tu já viste PowerPoints feitos por daltónicos? É giro. Utilizam cores completamente fora. E o daltonismo é um bocadinho diferente. Eu sou médico, não sou oftalmologista, mas o daltonismo é, obviamente, a maneira como eu vejo vermelho é diferente da sua maneira de ver vermelho, todas as pessoas. O verdadeiro daltonismo é não ver vermelho. O daltonismo é um bocadinho diferente disso. O daltonismo é uma deficiência, é uma incapacidade em que o nosso sensor, a retina, tem dificuldade em distinguir, não distingue muito bem a radiação, o comprimento de onda do vermelho e do verde. Isso. Pois é, diferente. Não, é exatamente o que eu estou a dizer. Eu sou da parte, não é? A minha parte da física, e falo um bocadinho disso, alguns alunos da área da ciência da saúde. De facto, nós temos, não é? São os cones dos bastonetes. E há vários tipos de daltonismo. Claramente. Uns são sensíveis a fotões com determinado comprimento de onda, estão todos muito bem medidos, não é? Fazemos curvas de transmissão dos nossos diferentes detectores em função do comprimento de onda, e aquilo que acontece não, é de facto, aqueles detectores não funcionam, ou funcionam com uma eficiência muito menor. E, portanto, quando as cores se combinam, há cores que desaparecem, não são distintas, são eficientes. No limite, eu suponho que há casos desses, portanto, há pessoas que simplesmente não veem cor. Não têm cones. Não veem cor. E, portanto, a única coisa que vê é a informação dada pelos bastonetes, que é a luminosidade. Eu tive mais de uma hora a mostrar estrelas duplas de cores diferentes a um amigo meu francês, e ele no fim disse que era daltónico. E agora, isto aqui permite-me fazer a ligação com a imagem feita em comprimentos de onda que não são visíveis. Mas vocês são todos daltónicos, vocês normalmente têm fotografias a preto e branco. Pois, claro, é preto e branco. Eu gosto das fotografias a preto e branco. Aliás, as fotografias do sol que eu mostrei é tudo a preto e branco, aquilo que eu mostrei ali é cor falsa. Na informação
Na informação fotográfica, a maior componente é de facto a luz, não é? Digamos, É, claro. Porquê é que nós à noite, Isso é nós à noite perdemos, a visão stop motion. É isso mesmo. nós à noite É verdade. perdemos a percepção de cor, mas perdemos porquê? Nós apenas perdemos porque o nível de luminosidade É muito baixo. Essa experiência faz-se muito facilmente com o Rioja, uma coisa muito Não precisa ser depois aos pontos. mais baixa. Se nós- Deixamos ver a cor. não é? Se nós observarmos, se pegarmos num dos pequenos telescópios que temos, 15 centímetros até 50 centímetros, e olharmos para Saturno, nós vemos, se a turbulência não estiver muito má, vemos essencialmente ali a imagem em preto e branco, talvez um bocadinho, uma cor muito esbatida. Eu já vi Saturno através de um ocular num telescópio de 2 metros. Uau! Parece que está numa fotografia. A cor aparece toda. Porquê? Simplesmente porque temos fotões suficientes para que os cones comecem de facto a funcionar e temos a percepção.